Olá, bem-vindos a mais um Modo Mato Show. Eu sou a Lala e essa é a Ana, do Atorando Estrada. E a gente está aqui para mais um papo no stand da Gris, que você vai ganhar um adesivo. A Gris está lançando agora, né, a linha de acessórios, equipamentos para Defender. São equipamentos muito legais e feitos de aço inox. Estão fazendo o lançamento aqui no encontro dos amigos do Land Rover, em Foz do Iguaçu, de 2023. Então a gente está gravando daqui um adesivo para você, Ana. Obrigada. Então, essa empresa aqui é uma união de dois colegas. Você vai saber falar muito melhor do que eu, porque eu já estou me embolando. Vou comentar um pouquinho. Isso. Então, são dois amigos que se conheceram há pouco tempo, se conheceram fisicamente, né? Porque esse mundo landeiro a gente acaba conhecendo as pessoas virtualmente. E quando nós entramos em contato, é aquele contato que parece que nós somos amigos de longa data. Então, em agosto do ano passado, nos conhecemos e desde lá esse sonho veio se desencadeando e a Gris foi surgindo através de necessidades, na verdade, necessidades de equipamentos e componentes que foram testados, na verdade, né, entre a Bell e o Roots como um laboratório. Foram sendo testados e agora estão sendo colocados à venda. São muito legais, são incríveis, dá vontade de comprar todos. E até tem essas camisetas maravilhosas. Ah, verdade, ó. Mas falando, né, desses experimentos com a Bell, e eu conheci a Ana e o Danilo do Atorando seguindo o Instagram deles, quando eles estavam construindo a Bell, que é o carro, né? E eles fizeram uma construção interna muito incrível e diferente de tudo que eu já tinha visto. Você quer contar um pouquinho sobre essa construção? Ai, vamos lá, então. Na verdade, a Bell foi um resgate, né? Nós adotamos a Bell porque quando a gente começou a dar uma olhada, os preços estavam bem elevados, né? Foi durante a pandemia. Então, a gente encontrou a Bell sem nunca ter entrado numa Defender. É mesmo? Sim. A primeira Defender nós encontramos a caminho do Ushuaia, do casamento, e nós só vimos ela por fora. Então, quando surgiu a ideia de comprar, na verdade, a Defender foi de última hora, sim. Foi numa viagem que nós fizemos para Telhas e Tilhas. A gente entrou num grupo da Defender e o povo começou a mandar negociação. A gente começou a conversar e sem nunca ter entrado numa Defender, a gente acabou fechando o negócio com um cara lá do Espírito Santo. Então, a Bell veio de Cegonha até Maringá e nós fomos buscar ela. Mas de onde veio, então, a ideia da Defender? Vocês viram na ida para o casamento e decidiram? Como é que foi? Na verdade, a gente acompanhava muitos viajantes, principalmente o Terra Adentro. O Terra Adentro a gente acompanhava, o Mundo por Terra também, a gente gostava muito das histórias e o Danilo sempre foi louco por um carro que não dependesse de nada de forma elétrica, que ele conseguisse arrumar em qualquer lugar. Então, na Defender, ele viu o carro propriamente dito. Então, aí, lá com o pessoal do Espírito Santo, a gente acabou fechando o negócio. Ela chegou, então, de Maringá. E ela chegou na metade do ano. E o resto do ano, durante um ano e pouco, ela ficou só na mecânica. Só na oficina? Só na mecânica, a gente nem conseguiu aproveitar. Muita coisa pra arrumar. Antes dela mandar da gente enviar ela pra mecânica, a gente fez uma viagem por Urubici até o Espigão do Norte. Quebrou no caminho? Exatamente, né? A gente não tinha noção nenhuma. O que aconteceu? Toda história com o Defender começa. Então, a gente tava viajando, quebrou e ficou um tempo na mecânica. Então, a gente lá em cima do Espigão do Norte, nós resolvemos passar a noite lá. A gente não fazia ideia de como era, como funcionava toda a questão mecânica. Mesmo o Danilo tendo conhecimento básico, ele não fazia ideia. Então, a gente dormiu plenos. No outro dia, a gente acordou. É claro que a Bell não ia ligar, né? Tava totalmente congelada e a gente esquentando água, tentando jogar no capô e de nada adiantou. Até que um troller veio e nos resgatou lá de cima. Então, essa é a história. Depois disso, ela ficou um ano na mecânica e elétrica. Aí foi trocado basicamente tudo, assim, cada semana era uma novidade. Aí, quando ela voltou, nós fomos viajar com o Adiante e com o Paula Gabi para Bariloche. A gente só colocou... Vocês já se conheciam antes? Não, o Adiante tinha passado antes lá em casa. Quando eles estavam passando por Guarapuava, eles passaram lá em casa uma vez. Mas não tinha conhecido. O caminho por terra foi ali, o Paulo e a Gabi foi na... E a gente foi pra lá só com tablado e com uma caixa de metal que o Danilo tinha feito. Porque a ideia era, na estrada, ver as reais necessidades, né?
E foi nisso, a viagem inteira de Bariloche a gente ficou dormindo dentro dela, com um colchão um colchão de casal que o Danilo passou o facão antes da gente sair. Pra caber. Pra caber. Foi aquela adaptação. E aí na volta que a gente falou, não, nós temos que construir um motorhome, o Danilo tá com a faca com o queijo na mão, então ele tem todo... Porque tinha todo o acesso, né, equipamentos para construir. Exatamente, então para nós ficava muito mais fácil construir em alumínio, né, porque o Danilo já trabalha com isso. Então a ideia do alumínio já tinha sido tomada muito tempo atrás, a gente só utilizou o tablado de compensado naval porque era algo mais barato, né, naquela época, só pra gente não ficar se preocupando. Mas no final acabou sendo o alumínio e a pintura eletrostática. Mas aí para construir a Bel foi mais rapidinho do que a mecânica elétrica. Foram só 8 meses, uma gravidez. Eu fui acompanhando enquanto vocês iam construindo cada módulo e colocando. E achei muito legal mesmo. Então o primeiro contato que eu tive com vocês foi pelo Instagram. Mas você estava falando também, Ana, e até no começo que vocês estavam indo pro Ushuaia casar, e quando vira Defender. Vocês casaram no Ushuaia. Exatamente. Então, sempre foi meio que sangue de viajante aí, né? Sempre foi meio a ovelha rosa, eu falo, a ovelha rosa da família, os dois, né? Então, a minha mãe e meu pai sempre imaginavam que ali ia vir alguma coisa mais aleatória do mundo. Então, na hora que a gente decidiu, foi essa loucura, assim, nossa. E vocês já conheciam lá? Como é que foi? Não, a gente não conhecia, a gente tava com a ideia de ir. Então, no começo do ano, quando o Danilo me pediu em casamento um ano antes, ele falou assim, não, a gente vamos fazer um casamento fora, né? Porque se você parar pra convidar um monte de gente, você vai acabar gastando muito, decoração, e os noivos acabam não aproveitando a festa. E a gente queria curtir e vivenciar o momento. Então a gente falou, não, vamos casar fora. Isso já estava definido, então a gente ia casar. Aí a gente começou a sentar, planejar. Tinha uma agência em Curitiba que é especializada nisso, mas tudo era muito caro. E a gente já estava com essa viagem para Ushuaia marcada para final do ano. Aí chegou uma hora que o Danilo falou, não, vamos juntar, né? Juntar essa viagem que já está marcada e vamos para lá mesmo. Lá é um marco dos viajantes. Então foi nisso, a gente tinha um Up e nós iríamos de Up, nós somos de Up, né? E aí a gente tinha combinado que no outro carro iriam o padre e no outro carro iriam os fotógrafos e uma cabeleireira. Pra ir arrumando no caminho, né? Pra gente poder usar as fotos, porque a gente não tinha feito nada no Brasil. A gente ia fazer tudo na estrada. Ia fazer tudo lá. Só que aí quando os fotógrafos vieram, que eles eram de Tubarão, eles vieram lá pra Medianeira pra fazer o casamento civil. E na volta, eles capotaram na serra. Eita, é sério? Sim, deu perca total no carro. Eles ficaram bem? Ficaram bem, nenhum ferimento. Mas aí o carro, nossa. Aí eles voltaram pra cá e a gente acabou tendo que cancelar a cabeleireira e tal. E aí eles acabaram utilizando o carro da paróquia. O padre pegou o carro da paróquia, então foram... Eu e o Danilo fomos de Up e no carro da paróquia foram o padre e os 2 fotógrafos. E nós descemos, 5 dias. 5 dias de 5 dias de viagem. Entre tudo. 5 dias pra descer, aí a gente ficou um tempo lá e 5 dias pra voltar. Foi uma experiência, assim, nossa, incrível. Maravilhoso. E é isso, né? Eu acho que essa experiência do estar presente e se virar com o que tem ali, descobrir no caminho, né? Vocês, foram descobrindo no casamento como é que ia ser lá, né? Exatamente, os gostos, vivenciar ali o momento. Então, aquela ansiedade que você tem no dia que você tá pra casar, não. A gente teve 5 dias pensando e matutando aquilo. Essa história. Ai, e vocês bem... sempre gostaram, assim, de viajar, de vontade de explorar? Sim, a gente sempre gostou, mas nunca passou pela nossa cabeça morar no motorhome. Nunca. A gente sempre imaginava, não, a gente vai viajar muito. Mas nunca paramos para pensar, não, a gente vai viajar de motorhome. O motorhome surgiu nessa viagem de Ushuaia, porque lá tinha uma quantidade absurda de motorhome que a gente nunca tinha tido contato na vida. E essa Defender que a gente encontrou na estrada também foi por acaso, porque nós paramos num posto chegando lá em Ushuaia para abastecer. E simplesmente não tinha luz, eles não conseguiam abastecer, não tinha nada funcionando, não passava cartão pra gente pagar, a gente tava sem dinheiro físico. E o casal tava ali com a Defender. E aí eles abriram o carro, fizeram um café da manhã pra gente, então foi aquela acolhida toda. Que legal. Né? A gente já se apaixonou pelo carro. Veio encontro de estrada, né? Foi emocionante. Sim, você tá falando dessa relação também com a viagem, né? E a Ana estuda, né? Você é pesquisadora de educação.
E eu achei um tema muito legal, né? É educação comparativa, que fala, esse é o termo. Educação comparada. Educação comparada. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre esse objeto de pesquisa, enfim, sobre o que é? Vou contar um pouquinho, resumido. Eu sou formada em Pedagogia e Geografia e eu fiz um mestrado em Educação. E eu sempre quis juntar essa vida na estrada, essa vivência, esse contato que eu tenho com as outras culturas quando a gente está na estrada, com esse conhecimento da educação que ela nos proporciona. Então, no doutorado eu pensei, vou ter que juntar esses dois temas, né? Porque é aquela frase clichê que eles falam, né? Que se você está realizando uma coisa que você gosta, ela acaba não sendo um trabalho, né? Acaba sendo uma paixão. E eu falo que para mim os estudos é totalmente isso, é uma paixão. Então, agora no doutorado eu consegui juntar os dois, eu vou fazer uma pesquisa comparativa, vou atravessar as fronteiras, né, as fronteiras culturais, e vou comparar então a educação e a cultura do Brasil e da Espanha. A ideia surgiu, na verdade, por eu já morar aqui, né, na fronteira. Desde pequena ter esse contato, essa mistura, ser normal, na verdade, né? Você atravessar a fronteira. É, num ambiente onde tem diversas culturas. Você nasceu em Medianeiras? Nasci em Medianeira. Medianeira, sem o S. Nasci e me criei em Medianeira. Então sempre foi, atravessou pro Paraguai, atravessou pra Argentina. Pro Paraguai eu ia mais. Agora, eu fui conhecer a Argentina, olha que engraçado, eu fui conhecer a Argentina com o Danilo. Ah, é? Sim, quando a gente começou a conversar, eu fui conhecer a Argentina com ele, porque meus pais são extremamente medrosos, então eles não tinham coragem de atravessar a fronteira, por causa desse preconceito, na verdade, né? Então, o Paraguai a gente foi muito durante a Mas tinha receio de atravessar da Argentina e não do Paraguai? Exatamente. Você sabe por quê? Não, acho que na verdade era receio, um pouco de medo também, não conseguir se comunicar, não conseguir desenvolver algumas coisas lá, então... E meu pai sempre foi muito rotina. E assim. É muito louco pensar que uma linha criada pelos humanos, né, pelo homem, diferencia, né? Cultura, língua, exatamente, moeda, mas né? a gente acaba falando que esse termo de fronteira é muito errado, né, na verdade, porque é uma fronteira e não é ao mesmo tempo, porque a linha de fronteira é muito grande, porque se você for aqui em Foz e for lá em Cidade de Leste, em Porto Iguaçu, são exatamente as mesmas pessoas misturadas. Não tem como você identificar que está em cada país, a não ser pela língua, né? Então é uma faixa muito mais extensa do que uma linha, né? Exatamente, é uma faixa cultural, então que as pessoas acabam se misturando. Não tem como a gente designar que uma mera linha acaba trocando as culturas. E não, elas estão... Porque tem muita gente que trabalha em outro país e vem pra cá, que mora em outro lugar, que tem a família, então a faixa é bem maior do que do que as duas pontas. Sim, é um contato muito maior do que, por exemplo, eu moro em São Paulo, chegar aqui é muito diferente, então eu vejo que é uma relação muito próxima, assim, tanto que lá em São Paulo, para fazer a carta verde foi muito difícil pra gente atravessar pro Uruguai, e aqui na região todo mundo tem carta verde no seguro, né, normalmente. Tá até junto, né, com o seguro do carro. Já é automático. Que legal. Então é um contato muito diferente, né, com outros países, assim. Exatamente. E a culinária, a parte da educação, tudo. Não é um fator só, não é só a linguagem que está misturada, né, entre essas três. E você localiza alguns aspectos da educação daqui que vieram de lá, da Argentina, do Paraguai, assim? Não, aspectos gerais não. Mas tem muitos programas que eles fazem um rodízio entre os três países. Como é que é? Porque tem muitos alunos que vêm de lá para cá. Então, alunos que estão na fase de alfabetização ou até que estão no ensino fundamental 2 e no médio, eles não falam a língua portuguesa. Então eles chegam aqui e tem essa barreira linguística e demora para fazer essa troca. Então tem um projeto, né? Tem um projeto de acolhimento dessas famílias, de inserção dessas famílias no ambiente de trabalho, na comunidade. E também tem a inserção dos próprios alunos, que é realizado um rodízio, né, com as professoras, que elas trocam entre os países. A cada 15 dias elas vão até o país e fazem um tempo de aula da língua materna delas. Que legal. Como troca, né? Seria uma troca entre os países. Você fez isso também? Não, eu não fiz, mas eu conheço o projeto. Que legal. Bem bacana. Então é intercâmbio entre os três. Então os daqui também vão pra lá e vão circulando. Exatamente, porque tem muito essa troca. E não só entre a tríplice, né? Ultimamente nós recebemos alunos de todos os lugares do mundo. Que legal. Tá tendo muito essa troca, essa migração. Nossa, e imagina, né? Uma experiência desde
na alfabetização. Exatamente. É muito rico isso, principalmente para as crianças, né? As crianças que aprendem muito mais rápido que os adultos, então essa troca é muito importante para eles. E foi daí que veio dessas trocas. Sim. Que veio essa vontade de estudar. Também, nossa, eu já tive alunos assim de diversas culturas, então quando eles chegam, eles caem de paraquedas mesmo, eles chegam na sala de paraquedas. Aí você pensa assim, quando nós adultos temos o contato com o adulto, é muito mais difícil, né? A gente demora para você pegar o jeito, para você conversar, se familiarizar. E as crianças não, você chegou aqui agora, 10 minutos, elas já estão enturmadas, já estão brincando como se nada tivesse acontecido. Tem muito mais trava, né, pra gente adulto também. E elas se comunicam não só pela fala, né, como forma gestual, então a linguagem dela é muito mais fácil, elas estão abertas, na verdade, elas não têm essa timidez que nós temos. E você tem uma faixa etária que você quer estudar ou é metodologia de educação? O que é? Me conta, assim. Tem algum norte, assim, desse estudo? Porque vai se construindo no processo também, né? Então, é questão da afinidade, né? Tudo nessa vida é afinidade. Então, eu já trabalhei com educação infantil até o ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, que é do 6º ano até o 9º ano, eu já fiz estágio. E o ensino médio também já fiz estágio. Nunca cheguei a assumir turma, né? Porém, fazendo estágio, não me identifiquei. Então, o que eu me identifico é com o Fundamental 1, que são os menores, ou com a graduação. É mesmo. Agora uma faixa, né? Exatamente. Os pequenos ou os maiores. Eu gostei muito de trabalhar com a graduação agora que eu estou realizando o estágio, assim, eu acho incrível você poder fazer essa troca, né? Com a educação infantil tem mais essa... E com o ensino fundamental tem esse plano de aula mais palpável, mais manipulável, tudo tem que ser ilustrado, a atenção deles é reduzida. Então tem essa diferença grande, né, para a graduação, que a graduação não. Você trabalha ali debatendo o tempo todo, eles conseguem já mentalizar um exemplo, você não precisa trazer ele de forma física. Eles estão o tempo todo fixos em você, apesar da tecnologia estar presente mais na vida deles, né, do que nos pequenos. Então tem esses dois lados que eu me identifico. Não me identifico muito com o Fundamental 2 com o ensino médio, mas com a graduação e com o Fundamental 1, eles têm meu coração. Que legal. Gostei bastante. E Ana, você tá no doutorado agora, né? Então é um projeto de longo prazo, né? São 4 anos aí de estudo. Barulho do drone passando aqui no evento. E vocês já fizeram algumas viagens também maiores na Bel. E como é que você vai conciliando, né? Tanto o estudo quanto com as viagens. Até o último semestre você estava dando aula também, né? Como é que você vai conciliando, né? E aí eu faço essa pergunta porque eu tô nesse processo de transformação também, de desvincular um pouco dos trabalhos presenciais para ir para online. Então eu queria saber com você como é que você vai conciliando tanto as viagens quanto a sua parte profissional, os estudos. Então, isso é uma incógnita ainda, né? Porque eu não caí na estrada realmente estando, né, com o doutorado. Porém, antigamente a gente só viajou, antes, né? Antigamente, quem vê pensa que a gente viaja já há 5 anos. Mas antes a gente já viajou, acaba viajando, unindo essa viagem com o calendário escolar. Então a gente acabou viajando durante as férias de julho ou no final do ano. Dezembro, janeiro. Então, as últimas viagens foram assim, ou as viagens durante o feriado, acaba retirando hora extra que tinha acumulado. Mas agora com o doutorado vai ser outra vida, né? Porque agora com o doutorado acabei saindo da escola, então eu estou como bolsista, dedicação exclusiva. E então a gente consegue estudar estando longe, né? As disciplinas são menores. Então, por enquanto eu tenho 2 aulas presenciais e a partir do ano que vem as aulas se encerram. Então você se dedica exclusivamente à sua tese. Você pode cair no mundão e vivenciar realmente a cultura e pode continuar escrevendo no lugar onde você estiver. E que ajuda também na sua tese, né? Exatamente. Você não te tem ajuda a pensar também. Você consegue ter essa flexibilidade, né? Que legal. Ana, obrigada. Obrigada pelo papo. Obrigada também pela essa parceria, né? da Gris também, com o Modo Mato, e a gente poder bater esses papos aqui. Eu que agradeço. Sua companhia e sua amizade.